De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações. Espero que todos estejam bem guardados pelo Senhor. Obrigado, Reverendo Anderson, pelo convite para participar desse momento tão especial. Eu agradeço de coração a oportunidade de partilhar com vocês a palavra de Deus e minha oração é que o Senhor anime nossos corações, quebrante as nossas vidas e nos leve a uma sincera caminhada amando a Jesus, seguindo a Jesus e servindo ao Senhor Jesus. Que ao fim de nossas vidas, seja daqui a 5 minutos ou daqui a 50 anos, nós não sabemos, possamos, pela graça de Deus, olhar para trás com uma convicção: servimos ao Cordeiro Jesus. Por favor, abram comigo as suas Bíblias em Atos capítulo 16. Leremos um texto bíblico que nos fala sobre a caminhada de homens chamados por Deus para a missão. Mais especificamente, chamados por Deus para o plantio de igrejas em uma nova região. Eles haviam sido chamados pelo Senhor, eles estavam dentro da vontade do Senhor, mas mesmo assim tiveram que lidar com desafios, barreiras e também muitos fracassos. E é nesse contexto que levanta-se aqui uma pergunta: o que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando, buscando realizar a vontade de Deus, somos preteridos de seguir adiante, tendo que lidar com frustrações, decepções e muitas angústias do coração? Antes de lermos o texto em Atos 16, gostaria de lembrá-los que Atos ele é um livro teocrático, um livro cristocêntrico e também um livro missionário. É teocrático, pois foi escrito para deixar bem claro, deixar evidente que Deus está no controle de todas as coisas. Poucos livros da Bíblia manifestam tão claramente essa verdade. Deus controla o universo, Deus controla a história, a igreja, Deus controla também as nossas vidas. Ao ler esse livro, somos edificados com essa verdade. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. É também um livro cristocêntrico, pois tem o seu início no fim do Evangelho segundo Lucas, que apresenta Jesus Cristo e segue registrando o avanço do Evangelho nos 28 capítulos de Atos, que é sobre Cristo, é por Cristo e para a glória de Cristo. E é por fim um livro missionário, pois ele revela a ação do Espírito Santo impulsionando o espalhado Evangelho por toda parte. E é nessa ação direta do Espírito Santo que podemos observar nesse livro 4 impulsos que espalham o Evangelho de Deus. Permitam-me citá-los. O primeiro é o impulso da espiritualidade em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecoste. E agora aquele povo cheio do Espírito Santo, aquele povo vai para as ruas e Pedro, proclamando o Evangelho de Deus, vê mais de 3.000 pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Eram pessoas que moravam em 14 diferentes nações e voltando para suas casas, proclamaram sobre Jesus Cristo. Foi uma revolução. Michael Green, um dos maiores especialistas sobre a expansão da igreja no primeiro século, ele defende que várias igrejas nasceram desse impulso no Pentecoste, provavelmente a própria igreja em Roma. O segundo impulso, representando agora o sofrimento e a perseguição da igreja, registrado em Atos capítulo 8, a partir desse capítulo, ele é o impulso do sofrimento. Espalha os cristãos e também o Evangelho de Deus por diferentes províncias e países. Em Atos capítulo 8, lemos nos versos 1 a 3 que a igreja foi perseguida fisicamente. Ela sofreu emocionalmente com a morte de Estevão e foi também pressionada espiritualmente pelo próprio Saulo, colocando a fé dos cristãos contra a parede. Dos versos 4 a 8, vemos, porém, que Deus se manifesta, fortalece a sua igreja, levanta Filipe em lugar de Estevão e espalha o evangelho por toda parte. O verso 1 inicia dizendo que houve uma grande perseguição contra a igreja. E o verso 8 conclui que houve grande alegria naquela cidade, falando sobre Samaria, onde multidões foram convertidas ao Senhor Jesus. O terceiro impulso
foi o impulso do envio missionário em Atos capítulo 13, com a igreja de Antioquia, enviando Paulo e Barnabé como missionários aos gentios, segundo a ordem que a igreja recebeu do Espírito Santo. Nós não sabemos como a igreja ouviu o Espírito Santo, mas nós sabemos como a igreja estava quando ouviu a voz de Deus. A igreja estava jejuando e orando. E a partir do envio de Paulo e Barnabé, houve um grande número de igrejas plantadas e fortalecidas em todo o mundo. Na Ásia, na Acaia, na Galácia, na Macedônia. Aliás, Macedônia sobre a qual veremos hoje. O quarto é o impulso da plantação e multiplicação de igrejas. E a partir de Atos 15 e 16, nós vemos esse impulso. O evangelho se espalha, igrejas nascem, se multiplicam e colaboram no plantio de novas igrejas, como a igreja em Filipos, na casa de Lídia, que se associa no ministério de Paulo para o plantio de outras igrejas. Leiamos, portanto, Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. E assim lemos a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nos encontramos em plena segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Estavam no auge do ministério e havia diversas igrejas plantadas, uma ótima equipe formada, era, portanto, um momento de expansão. E surge o plano: vamos para a Ásia pregar a palavra de Deus. O texto que lemos, entretanto, apresenta algo curiosíssimo. 2 vezes tentaram pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia e 2 vezes foram impedidos por Deus. No verso 7, na segunda vez, o texto usa um verbo que indica que o Espírito de Jesus os proibiu, ou seja, eles foram desautorizados pelo próprio Cristo de seguir para aquelas regiões. O que fazer quando os planos fracassam? No verso 9, eles descem a Troade e ali Paulo tem uma visão. Um homem macedônio lhe diz, em visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tudo parecia resolvido. Estavam a 2 dias de distância da Macedônia e partem imediatamente. No verso 10, lemos que eles saíram de Troade e foram para a Macedônia, sendo Filipos a primeira cidade daquela região. Do verso 12 em diante, lemos que eles chegaram em Filipos com a visão de um varão macedônio que lhes chamou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas eles não encontraram um varão, mas uma mulher. E ela não era de Filipos, mas uma estrangeira de Tiatira. Do verso 16 em diante, tornando a situação ainda mais complexa, eles expulsam o demônio de uma jovem possessa. Em outros lugares, vocês se lembram, isso atraiu a atenção e abriu as portas para o evangelho, mas não ali. Ao contrário, foram perseguidos, espancados e logo depois foram encarcerados. Os planos parecem novamente fracassar. Do verso 19 em diante, no cárcere, Deus se manifesta de maneira maravilhosa, o carcereiro se converte com toda a sua família e finalmente no verso 40, eles, libertos, voltam à casa de Lídia e surpreendentemente encontram ali uma igreja formada que os conforta. E essa não era uma igreja qualquer, pois essa igreja envia Epafrodito como missionário. Essa igreja se associa a Paulo financeiramente, contribuindo algumas vezes para o seu ministério. E essa é a igreja que recebe a epístola aos Filipenses, que edifica toda a igreja de Cristo até os dias de hoje. Que narrativa surpreendente! Nasceu uma igreja abençoada por Deus, mas nasceu em meio a diversos fracassos humanos. Portanto, eu repito aqui essa pergunta: o que fazer quando os planos fracassam? O texto bíblico nos sugere algumas posturas e a minha oração é que essas posturas possam
edificar as nossas vidas nesse momento e ao longo da nossa jornada, seguindo a Jesus, amando a Jesus e servindo o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, mantenha-se na trilha da espiritualidade cristã. Sendo impedidos por Deus de seguir para a Ásia e a Bitínia, eles voltaram para Troade, um ponto marítimo, e somente ali tiveram uma clara direção. Troade foi lugar de buscar a Deus, de refletir, de pedir discernimento do Senhor. Troade foi lugar de pausa, de sair do ativismo, do corre-corre da vida e olhar para o Altíssimo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos gastar mais tempo em Troade ao longo das nossas vidas. Precisamos orar mais, refletir mais, criticar menos. Eu creio que, comparando os ensinos paulinos em suas cartas, encontraremos 7 práticas cristãs que resumem, em boa medida, a trilha da espiritualidade. A primeira prática é a palavra, é a leitura e meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração, seja individual ou coletiva, privada ou pública, reconhecer quem Deus é e o que Ele fez e faz por nós. A terceira é a comunhão, andar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quarta, a oração, ter uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho Jesus Cristo. A quinta é a santidade, buscar intensa e intencionalmente uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta, as boas obras, chorar com quem chora, socorrer o aflito e o necessitado. E por fim, a sétima, a evangelização, mostrar com nossas palavras e também com nossas vidas quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. É na trilha da espiritualidade cristã que Deus nos fortalece, mostra-nos qual é o próximo passo e nos ajuda a guardar os nossos corações. Billy Graham, em uma de suas entrevistas nos últimos anos de sua vida, ele disse que faria 3 coisas diferentes se pudesse recomeçar. Ele oraria mais, estudaria mais e viajaria menos. Irmãos e irmãs, jamais negligenciem o momento diário devocional, bem como períodos mais prolongados na palavra, oração, reflexão. Nós devemos visitar Troade com mais frequência. Em segundo lugar, invista em pessoas, mesmo nas mais improváveis. Eles procuraram um proeminente varão macedônio, mas encontraram uma jovem forasteira, uma jovem possessa e um carcereiro desesperado. Lídia, essa jovem possivelmente solteira e forasteira, essa jovem improvável, abrigou em sua casa a igreja em Filipos, associou-se financeiramente a Paulo em seu ministério e usou a sua posição como vendedora de púrpura para influenciar pessoas com o evangelho. Portanto, invista em pessoas improváveis. Anos atrás fui convidado para pregar em um encontro de igrejas evangélicas do sul da França e, como não falo francês, foi-me indicado um tradutor do inglês para o francês. Um jovem brilhante, estudante de teologia e que amava a pregação bíblica. Era assim o tradutor ideal. A cada dia, sexta e sábado, eu repassava com ele o sermão, tirávamos algumas dúvidas sobre algumas palavras e nos preparávamos para o culto logo à noite. E tudo correu muito bem, tanto na sexta como no sábado. No último dia, porém, no domingo, seria o dia principal, pois todas as igrejas estariam reunidas. Eu recebi logo antes do culto a notícia de que aquele jovem não poderia estar conosco, pois havia tido ali um imprevisto. Eu fiquei um pouco preocupado, mas logo o organizador do encontro, ele me procurou e disse: Ronaldo, não se preocupe, pois nós encontramos uma tradutora que se voluntariou para esse trabalho e ela disse ter tido experiência com tradução de pregações bíblicas cerca de 30 anos atrás. Está aposentada, está à disposição e ela está chegando. E veio ali então em nossa direção uma senhora idosa, caminhando lentamente com uma bengala. Eu fui ao seu encontro, a cumprimentei, ela respondeu, mas eu não conseguia ouvir o que ela falava, pois ela apenas falava bem baixinho, somente sussurrava. Eu comecei a ficar um pouco preocupado, ela sentou-se em um banco, eu me sentei ao seu lado, então virei-me para ela e disse: você gostaria de saber em que texto vou pregar hoje à noite?
ela olhou calmamente para mim e ela disse: jovem, não se preocupe, vai dar certo. Daí eu comecei a me preocupar. Mas logo depois eu insisti um pouco mais. Você não gostaria apenas de dar uma rápida olhada em minhas anotações para saber o assunto sobre o qual eu tratarei hoje à noite? Ela novamente olhou para mim e repetiu a mesma resposta: jovem, não se preocupe, vai dar certo. E aí eu comecei a orar. Perto do momento do sermão, eu estava bastante preocupado. Ela subiu até o púlpito com dificuldade, ajeitei ali o seu microfone e quando eu comecei a pregar, aquela mulher mudou, ela se agigantou naquele momento. Eu jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem como aquela senhora naquela noite, no tom certo, no ritmo certo, da maneira acurada, precisa, algo fantástico. Eu terminei a pregação, a agradeci pelo belíssimo trabalho, daí ela olhou para mim e disse: Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio nisso. Portanto, a pergunta que você e eu devemos fazer ao fim do dia não é se nós temos forças suficientes, mas se nós estamos na vontade de Deus. Ele sempre nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Ela se retirou e logo depois o organizador daquele encontro perguntou-me: Ronaldo, ela se apresentou, ela disse quem ela é? E eu falei: não, ela não falou nada sobre a sua vida. E daí ele comentou: ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha até a França e pregava na década de 70. E aí, meus irmãos, essa frase ficou marcada em minha mente e em meu coração. Meu irmão, minha irmã, faça a vontade de Deus e Ele os fortalecerá. E em terceiro lugar, creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Deus tinha um plano desde o início. Paulo desejava seguir para a Ásia, mas não era o momento. Desejava seguir para a Bitínia, mas também não era o momento. Ele retorna com a sua equipe para Troade, região conhecida por ele, com essa pergunta: o que está acontecendo? Essa empreitada missionária parecia um retumbante fracasso, mas o plano de Deus resultou na igreja de Filipos, uma igreja missionária, generosa, firme na palavra, uma igreja amiga. De Filipos seguiram para Tessalônica, onde plantaram mais uma igreja, e depois para Bereia, onde outra igreja nasceu, e ainda Atenas, onde testemunharam abundantemente do Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a crer que nossas vidas estão nas mãos de Deus e que esse Deus tem um plano. Não sei como você se encontra nesse momento de sua história, que sentimentos passam pelo seu coração, quais os pensamentos mais repetidos em sua mente nesses dias, ou que desafios estão presentes em sua casa, mas eu gostaria de, em nome do Senhor Jesus, a lhe convidar a crer, sinceramente crer, que Deus tem um plano em sua vida e crer o suficiente para descansar. Portanto, descanse no plano de Deus. Haverá, sem dúvida, dias bons e dias maus, dias de dúvida e clareza, dias de enfermidade e saúde, mas aquele que desenhou esse plano cuida daqueles que por ele caminham. O verso que mais me impressiona em todo o capítulo 16, nós não lemos, é o verso 25, que diz assim, o verso 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Por volta da meia-noite, depois de um dia exaustivo, sufocante, em que tudo ia mal, em lugar de conversarem entre eles para decidir os próximos passos, eles conversavam com o Pai. Eles não gastaram tempo preparando a defesa, mas adorando o Senhor. Eles não se atreviam a planejar os próximos passos sem primeiro depositarem perante Deus todas as suas preocupações. Oravam e cantavam louvores a Deus. Creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de concluir partilhando com você sobre um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Foi um pastor brilhante, teólogo calvinista do século XVIII. Considerado a mente mais brilhante da América em sua época,
ele tinha como pupilo o grande David Brainerd, missionário entre os indígenas da América do Norte, noivo de sua filha, que morreu cedo por uma longa enfermidade. Aliás, eu recomendo a leitura do livro A Vida de David Brainerd, escrito pelo próprio Jonathan Edwards. Um livro fantástico que desde a adolescência tem abençoado o meu coração. Jonathan Edwards foi o pregador do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Era filósofo, teólogo, altamente reconhecido por todos. Ele pastoreava a renomada igreja de Northampton, mas após um conflito ministerial, não permitindo que a ceia fosse partilhada para os não cristãos durante os cultos, ele foi expulso da famosa igreja que pastoreou por 21 anos. Chegou a falar com um amigo por meio de cartas que foi o momento mais difícil da sua vida. Não houve lugar para ele em outras igrejas, levando-o a ocupar uma posição que ninguém mais desejava, que era pastorear uma igreja indígena entre os moicanos, o que ele fez por 7 anos. Escrevendo uma carta a um amigo, ele disse: estou velho e meu ministério acabou. E um detalhe, ele tinha apenas 42 anos de idade. Isso foi visto pela comunidade de ministros como um exílio, uma punição. E um dos ministros mais conhecidos da época chegou a falar publicamente em uma reunião: caiu o gigante da América, referindo-se a Jonathan Edwards. Meus irmãos, minhas irmãs, o que fazer quando os planos fracassam? Ele reanimou-se no Senhor, creu em Deus e usou os seus dons, preparou novos sermões igualmente bíblicos e contextualizados à nova realidade indígena. Passou a pregar ao ar livre nos campos e beiras de rio, falava aos indígenas de forma profundamente bíblica e significativa. Aliás, um dos seus sermões mais conhecidos foi pregado à beira de um rio, quando afirmou que Jesus era água viva. Foi um verdadeiro avivamento. Ao fim da sua vida, ele afirma que quando os planos fracassaram, junto à igreja de Northampton, Deus lhe deu uma nova direção para aquilo que seria o tempo mais frutífero, mais abençoado e mais alegre de toda a sua vida e de todo o seu ministério. Quando ele teve que deixar aquela congregação indígena entre os moicanos, o fez em lágrimas, afirmando estar deixando ali os seus melhores amigos e os melhores anos da sua vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, creia que Deus tem um plano e, em nome de Jesus, descanse no plano de Deus. Que Deus os abençoe.